Bom dia. Nós vamos continuar falando sobre hermenêutica e na nossa aula de hoje nós falaremos sobre as dificuldades hermenêuticas. Deus nos antiga. E como superar. Nós vamos falar sobre as lacunas que nós temos e que exercem influência de maneira direta sobre a nossa análise e compreensão do texto. E nós precisamos então estar conscientes de que, sendo as Escrituras um documento histórico, compreendendo que Deus se revelou na história, temos alguns abismos entre nós e o texto bíblico. E que abismos são esses? Bom, são vários, né? Não é apenas um, mas são alguns. Em primeiro lugar, nós temos um abismo cultural, ou seja, a cultura que Deus usou para se revelar não é a nossa cultura. A cultura oriental é completamente diferente desta cultura ocidental que nós temos. E não entender elementos culturais na revelação, e existem elementos culturais que são descritivos, e existem elementos culturais que foram usados de forma normativa, nos faz cometer erros grotescos na nossa interpretação e na nossa exposição do texto. Então, aspectos culturais que causam um abismo entre nós e o texto bíblico. Bom, aspectos da revelação de Deus dentro de uma determinada cultura. Por exemplo, a questão do lava-pés. Por que é que Jesus lavou os pés dos discípulos e de que maneira isso era uma posição baixa, uma posição de servo, como ele mesmo coloca, uma posição humilde, como entender a ênfase da humildade que Cristo ensina naquele texto, se nós não entendermos culturalmente quem, quando e por que se lavavam os pés. Nós não entenderíamos, por exemplo, o segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, verso de número 9, quando fala da porção dobrada da unção do Espírito. O que significa essa porção dobrada? Qual elemento cultural nós temos ali? Em número 6, por exemplo, nós temos a lei do Nazireu. E se nós não entendermos esses aspectos culturais e ao mesmo tempo compreender o nosso abismo cultural, a nossa distância cultural entre o que temos hoje, como somos hoje, como é a sociedade ocidental, de como era e de algum modo ainda permanece sendo a sociedade oriental, nós não vamos conseguir compreender, apreender e falar do texto de maneira relevante. Um outro abismo que nós temos e que precisamos levar em consideração é o abismo geográfico. Deus se utilizou da geografia palestina para se revelar. O Salmo de número 133, quando fala do Hermon, Lucas 10, 30, na parábola do bom samaritano, quando fala que desceu de Jerusalém a Jericó, e geograficamente é o oposto, se sobe de Jerusalém para Jericó. E outros salmos, como entender o Negueb, o Salmo de número 126, verso de número 4, quando ele diz: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O que é o Negueb? O que é que ele significava? Quais eram os elementos que havia ali para que o salmista usasse de comparação para suplicar ao Senhor que restaurasse a sorte de Israel quando voltam do exílio e se deparam com a desolação e destruição da terra com as torrentes do Negueb? Então a gente precisa levar em consideração que a nossa geografia é completamente diferente. No nosso último vídeo, nós falamos, por exemplo, sobre o lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia. Se nós não levarmos em consideração as questões geográficas, entendermos o abismo geográfico entre nós e eles, e até o nosso conhecimento geográfico, do conhecimento geográfico da época, nós vamos ser levados a dizer
que o Senhor atravessou o oceano constantemente, ia e vinha. E que lugar é esse que ele estava, que em pouquíssimo tempo ele conseguia atravessar o oceano e, portanto, atravessar de um continente para o outro? A gente precisa levar em consideração esse abismo geográfico entre nós e a geografia palestina, a geografia que faz sentido para o texto bíblico. Nós temos uma outra dificuldade, que é o abismo temporal. Nós falamos sobre a questão da anacronia, ou do anacronismo, no nosso último vídeo, e isso é um aspecto importantíssimo, porque muitas pessoas hoje têm cometido erros na sua interpretação e na exposição dos textos, justamente por conta do anacronismo, de colocar elementos historicamente posteriores a um momento que historicamente nem sequer tinha ideia de que pudessem existir. Nós falamos lá sobre a questão da queda das Torres Gêmeas, que as pessoas interpretam que o livro de Apocalipse faz menção deste evento, quando descreve a queda da grande Babilônia, da grande meretriz. Evidentemente que o texto não está se referindo a isso, né? As 7 igrejas da Ásia Menor não sabiam que eram prédios, porque não existiam. Eles não sabiam que era avião, ainda não havia sido criado, inventado. Não que Deus não soubesse, mas Deus se revelou num tempo e no espaço a pessoas que tinham uma compreensão limitada pelo seu tempo. E aí Deus usa elementos do seu tempo para apresentar questões futuras. E evidentemente eles não iam ver, ou João não ia enxergar um prédio, um avião, porque afinal de contas ele não conhece o que era um prédio como o World Trade Center, ou um avião, terrorismo e por aí vai. Então nós temos que tomar cuidado com o abismo temporal para não cometer anacronismo. Entender que Deus se revelou de um modo especial, ou seja, extra-bíblia, durante um determinado período de tempo e durante um período histórico. E por que eu chamo a atenção para Deus se revelar de modo especial extra-bíblia ou extra-bíblico? Porque a Bíblia estava sendo composta ainda. Os fatos e os eventos narrados durante a escrita dos textos bíblicos foram dados diretamente da parte de Deus. Afinal de contas, eles não tinham mais, ou não tinham ainda, perdão, o texto bíblico já registrado e compilado junto, como nós temos nas nossas Bíblias. Então nós precisamos levar isso em consideração. É claro que precisamos abordar também o texto de Hebreus capítulo 1, quando ele nos diz que, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje nos tem falado por meio de Cristo. E por onde é que Cristo fala? Como é que Cristo fala? Bom, Cristo fala exclusivamente por meio da sua palavra. Não que Deus não possa se utilizar de outros elementos para poder demonstrar o seu poder, mas a voz de Deus nós ouviremos apenas por meio das Sagradas Escrituras. Aliás, este foi um dos pilares da reforma, o sola escritura, o regresso para as Escrituras Sagradas. É entender que em cada palavra, em cada letra, em cada vírgula desse texto, é Deus falando conosco, é Deus nos revelando qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. As pessoas tendem a buscar os antigos modos de Deus falar, mas Deus se utilizou registrar a sua vontade, porque isso nos basta. Então, quer ouvir Deus falar? Leia as Sagradas Escrituras. Quando fizermos isso, definitivamente Deus terá falado conosco. Ainda falando de abismo temporal, nós precisamos entender que Deus se revelou e revelou o seu poder se utilizando dos elementos históricos no mundo. A Bíblia ela descreve a história relevante a partir da Palestina e, vez ou outra, ela cita acontecimentos no mundo
desde que faça sentido para Israel e desde que seja importante para a nossa compreensão da salvação e da vontade de Deus para nós. Mas, evidentemente, o mundo era muito mais amplo, a história do mundo era muito maior do que simplesmente a história da Palestina. Mas Deus se utilizou dela. O Senhor usou o Império Egípcio, por exemplo, nos dias de Moisés, nos dias do aprisionamento do povo hebreu. Nós vemos a utilização de Deus do Império Babilônico, do Império Persa, Medo-Persa, do Império Grego, do Império Romano nos dias de Jesus. É por isso que Paulo vai citar que Cristo nasceu na plenitude dos tempos. Houve uma junção histórica, elementos históricos sendo utilizados que propiciaram o nascimento do Messias naquele momento e o cumprimento da sua missão naquele momento para a propagação da sua mensagem a partir daquele momento. Só que nós não estamos no Império Egípcio, no Império Babilônico, no Império Persa, Medo-Persa, Grego, Romano e por aí vai. É importante entender, porque é importante levar em consideração os elementos que esses impérios trazem e o que eles causaram para Israel e o modo como eles foram espada de Deus ou balança de Deus, a mão de Deus em muitos momentos. E Deus se revelou também por meio deles e se revelou a eles por meio dos profetas em alguns momentos. Mas os elementos que foram usados ali são elementos temporais. Nós não podemos querer extrair diretamente de lá para cá. Princípio sim, princípio permanece e isso não muda. Mas os costumes, desde que não sejam costumes normativos, estão restritos a um período específico da história. Nós temos um outro abismo que nós também falamos na semana passada. Nós temos um abismo linguístico. Deus se utilizou de 3 línguas, ou 3 idiomas para se revelar aos homens: o hebraico, o aramaico e o grego. Essas línguas, elas são diretamente inspiradas por Deus. E isso faz sentido para nós, e isso é o que traz conforto para nós nas grandes discussões, porque o que é diretamente inspirado é a língua original, o texto original. A nossa tradução em português, em inglês, em espanhol, em mandarim, por aí vai, não é inspirado por Deus, embora dirigido e orientado pelo Senhor, mas a inspiração reside no texto original. Por isso que existem tantas divergências de tradução ou versões de tradução. A tradução, ela não é inspirada, embora ela seja ou deve ser diretamente guiada por Deus, e Deus em sua soberania conduz para que nós tenhamos uma tradução mais próxima do original possível, o mais fiel possível. E isso é interessante para nós, porque nós conseguimos entender o que a confissão de fé nos diz, que quando houverem circunstâncias em que o texto gera dúvida, as traduções e as versões não conseguem ser tão claras, nós precisamos reconhecer ou recorrer às línguas maternas. Nós precisamos recorrer ao grego no Novo Testamento, ao hebraico e ao aramaico no Antigo Testamento, para entendermos o que de fato foi escrito. Afinal de contas, as línguas originais, elas são exatas, bem diferente de nós e até do nosso costume. Muitas vezes nós dizemos uma coisa querendo dizer outra, fazemos uso de analogias, então a gente usa a expressão. E estamos dizendo uma coisa, mas não é isso que nós estamos dizendo, nós queremos dizer outra. E isso faz sentido para nós, mas no texto original, na língua grega, na língua hebraica, e também no texto em aramaico, nas porções que foram escritas em aramaico, o texto está dizendo o que o texto está dizendo, e o texto quer dizer o que o texto está dizendo. Não cabe uma interpretação, pelo menos não nesse primeiro momento. Ele simplesmente está dizendo o que está dizendo. Então, por exemplo, a gente pega lá
João 14,6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O texto grego, que é o texto original, Jesus está dizendo: egoimi rehodos realetheia rezoes. Que diferença isso faz para nós? Bom, em primeiro lugar, a expressão egoimi é como se Jesus estivesse dizendo literalmente: eu mesmo, e não há outro fora de mim, sou o caminho, o único caminho, a verdade e a verdade absoluta. E aliás, João é o que mais trabalha com essa questão da verdade no seu evangelho, e a vida, e a vida aí no sentido de ter plenitude, abundância, não de vida meramente física, material, porque esta vida ela chegará ao fim. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus é a abundância de vida, como ele mesmo descreve lá no capítulo 10 de João. Ele é a vida, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. A gente só consegue compreender a profundidade disso recorrendo ao texto original, entendendo que Jesus está sendo enfático. Ele mesmo, e não há outro fora dele, que seja o caminho, que seja a verdade de Deus e que seja a abundância de vida. Qualquer outro elemento, qualquer outro profeta, sacerdote, qualquer outra divindade não é o caminho ao céu, até o Pai, não é a verdade suprema e absoluta, não é a vida e vida em abundância. Por isso que nós defendemos que não existe vida fora de Jesus. Mas isso a partir da nossa compreensão do texto original, que nos ajuda. Em alguns momentos, não faz diferença. A tradução é boa. Olhar para o texto original nos dá uma visão mais profunda a respeito. Por isso que as igrejas reformadas e algumas outras igrejas têm buscado conhecer as línguas originais para compreender o que o texto de fato está dizendo. Mas pode ocorrer o caso da pessoa não ter o conhecimento ou o domínio das línguas originais. Isso não significa que será menos fiel. Aumentará talvez o trabalho. Terá de fazer um estudo mais meticuloso para buscar uma compreensão e uma interpretação plena. Mas ainda assim é possível fazer uma boa exposição, um bom entendimento e uma boa pregação a partir do texto como nós temos, a tradução como nós temos, desde que observemos os elementos que já foram abordados na aula anterior: o contexto histórico, o contexto linguístico e o contexto teológico. Aí essas questões, esses contextos vão nos trazendo de volta para o que o texto está dizendo. Não nos permite sair, mas nos traz de volta. Os credos e confissões funcionam como uma parede que nos mantém no caminho das Escrituras. As traduções e as interpretações históricas nos ajudam a entender como é que historicamente as verdades bíblicas foram sendo trabalhadas para que cheguemos num determinado momento e sigamos por este caminho sem cometer erros. É claro que toda e qualquer tradução e interpretação não é diretamente inspirada, então pode ser falível. O que é inspirado, o que é inerrante, o que é supremo, o que é palavra de Deus mesmo, é o texto bíblico original. A partir daí, está sujeito a, não significa que tem, está sujeito a equívocos, não necessariamente erros, mas equívocos. Afinal de contas, não foi diretamente inspirado, nem o pregador e nem o tradutor, mas foram soberanamente conduzidos para este fim. Nós temos um outro abismo que precisa ser levado em consideração, que é o abismo literário. Nós também abordamos na semana passada. A literatura bíblica é diferente da nossa. Poesia hebraica, história hebraica, profecias hebraicas
são totalmente diferentes da nossa poesia, da nossa visão histórica e de nossas profecias. Por exemplo, a poesia para nós é aquilo que traz uma rima de palavras. Então, você pega lá alguma coisa que diz coração de melão, isso é poesia, mesmo que não faça sentido, porque tem uma certa rima, jogral, enfim, acróstico, todas as nossas formas poéticas, elas tendem a ter uma rima de palavras. A poesia hebraica não funciona assim. Ela tem uma rima, mas uma rima de ideias, não de palavras. Por isso é que os salmistas, muitas vezes, eles dizem a mesma coisa de várias formas diferentes. Por exemplo, a gente abre o texto bíblico no Salmo de número 19, que é o salmo que enaltece a lei de Deus. Nós vamos ler o seguinte no verso de número 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Bom, céus e firmamento são a mesma coisa. A glória de Deus sendo proclamada e o anúncio das obras das mãos de Deus também é a mesma coisa. É uma equivalência de ideias, é uma rima de ideias, embora as palavras não rimem. Então nós precisamos levar isso em consideração. Na nossa interpretação, nós precisamos entender que muitas vezes os salmistas usam de uma estrutura chamada de quiasmo, ou estrutura sanduíche, em que ele repete uma afirmação no início, ele coloca várias afirmações no meio e repete a mesma afirmação no fim, como se fosse de fato um sanduíche. E a gente precisa compreender isso para que a gente possa entender quais são as ênfases que o autor quis dar, qual é a lição que o autor quis trazer para nós. Em outros momentos ele se usa de simples repetições. Afinal de contas, a ideia precisava ficar fixa na mente. Então a gente pega o Salmo de número 136. Durante todos os versos o texto vai dizer: porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E aí existe alguém que consegue olhar esse texto em que todos os versículos terminam dizendo a mesma coisa e não apontam para a ênfase principal, que é mostrar que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Consegue falar da vitória, consegue falar da supremacia do poder de Deus fazer milagres, e não que o texto não diga isso, mas a ênfase do texto é dizer que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Existem pessoas que conseguem ignorar isso porque não conhecem a estrutura da poesia. A gente pega o Salmo de número 137, que é um salmo imprecatório, é um texto pesadíssimo quando a gente desconhece o seu contexto, um texto que nos fala do dia a dia de Israel enquanto estava lá na Babilônia. E vejamos o que o texto nos diz. Bom, o texto termina dizendo: feliz aquele que pegar teus filhos, esmagá-los contra a pedra. Se nós não entendermos as questões literárias, até a própria estrutura de um salmo imprecatório ou de um salmo de lamento, nós vamos dizer: ok, a Bíblia está dizendo que feliz é aquele que se livra dos filhos. E nessa cultura que nós temos hoje, nessa geração, em que os pais são cada vez mais relapsos, vão encontrar um argumento para dizer: é isso aí, Deus está dizendo que filho é um atraso de vida, então vamos nos livrar deles. Feliz é aquele que esmagar a cabeça do filho contra a pedra. Não é isso que o texto está dizendo. A gente precisa levar em consideração a própria estrutura poética do texto para fazer uma boa compreensão a respeito dele. O que falar da história? Não é? Os livros históricos, em muitos momentos, nós não vamos ter a voz de Deus falando.
mas a própria condução da história, a maneira como Deus está guiando, dirigindo cada elemento, seja por meio das nações vizinhas, seja por meio de problemas aqui em Israel, seja pela falta de chuva, seja como for, o Senhor está conduzindo a história para o seu ápice, mostrar Cristo, abordar o entendimento hebreu e formar uma compreensão dos hebreus e ao mesmo tempo suscitar, fomentar a esperança, para que quando o ungido do Senhor aparecesse, como nos diz o livro do profeta Malaquias no capítulo 4, nós víssemos o sol da justiça trazendo em suas asas a salvação, nós ficássemos como bezerros na estrebaria, saltitantes de alegria, porque a confirmação da nossa esperança chegou. Mas para isso o Senhor conduziu a história para que essa esperança pudesse ser ansiada de nossa parte. Se Israel vivesse no bem bom o tempo todo, dificilmente aguardariam, ansiariam pelo Messias. Vejam, com tantos problemas, ainda houve momentos que se desviaram da presença de Deus, abandonaram a esperança. Imagina se tudo tivesse bem, se tudo tivesse bom. Nós precisamos compreender que até a concepção histórica é diferente. Por exemplo, para nós, o que importa é, muitas vezes, quando os fatos ocorreram e como eles ocorreram, não é? Nós damos importância nos detalhes de como a coisa aconteceu. Temos dificuldades, algumas pessoas, de localizar o quando, mas como é de extrema importância. Então, como foi que Getúlio Vargas chegou à presidência, como foi que ele se suicidou, como foi que Juscelino Kubitschek de Oliveira chegou à presidência da República e conduziu a nação, os movimentos históricos, como as coisas aconteceram, é de suma importância para nós, mas é mais importante narrar esses eventos quando nós conseguimos localizá-los. Então, quando é muito importante para nós. Para o povo hebreu, a compreensão já é oposta. Para eles, quando a coisa aconteceu, não é tão importante, não precisa ser tão exato. É mais importante dizer como elas aconteceram. Por isso que os liberais olham para essas questões e dizem o texto é incongruente, o texto é incoerente. Afinal de contas, uma hora diz uma coisa, uma hora diz outra. Mas não é que ele diz cada hora uma coisa ou cada hora ele dá uma data diferenciada. Dentro da perspectiva dos hebreus, 100, 110, 130 é indiferente. O importante é saber o que aconteceu durante esse período, porque aí eles poderiam evitar que certas coisas acontecessem ou repetissem para que certas coisas pudessem de fato acontecer. Então, nós precisamos levar em consideração esse abismo literário. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter grandes dificuldades na nossa compreensão e na nossa exposição do texto. Precisamos aprender isso. E levar em consideração os abismos fará toda a diferença para nós. Se nós levarmos em consideração tudo, mas tudo mesmo, que pode dificultar e nos preparar para enfrentar essas dificuldades, nós seremos fiéis ao texto bíblico, a nossa exposição será fiel ao texto e a nossa exposição será fiel e ao mesmo tempo alimentará o rebanho de Cristo. Nós precisamos estar conscientes disso. A nossa lição de hoje é, ainda em Isaías capítulo de número 6, elencar as nossas dificuldades, os abismos desses que nós tratamos aqui, dentro daquele texto, para que nós possamos trabalhá-lo de maneira mais simples.